Atenção, este vídeo tem spoilers. No panteão das grandes comédias do cinema, sem dúvida sempre encontraremos Doutor Fantástico, de 1964 e dirigido por Stanley Kubrick. Não só um dos melhores filmes cômicos já feitos, mas também uma das sátiras mais ácidas sobre o militarismo em tempos de conflito internacional. Aliás, essa é uma obra que se mantém extremamente atual, já que nunca saíram de moda seus comentários sobre a hipocrisia dos políticos, sobre teorias da conspiração e sobre os perigos de dar poder demais a homens insanos. Mas a sátira política de Doutor Fantástico não teria o mesmo impacto se Kubrick não tivesse também construído o filme em torno de uma brilhante crítica, a do fetiche pela guerra. Ao longo de todo o filme, Kubrick ressalta constantemente o absurdo que é sermos comandados por homens que olham para a destruição e para o caos da guerra com um desejo sexual. E quando vemos isso tudo pelos olhos do Kubrick, o resultado é hilário. I think you're some kind of deviated prevert. I think General Ripper found out about your preversion and that you were organizing some kind of mutiny of preverts. Now move! Em Doutor Fantástico, vemos o general da Força Aérea Jack Ripper perder a cabeça e ordenar um ataque nuclear à Rússia sem pedir a autorização de ninguém. E quando o presidente dos Estados Unidos, Martin Muffley, descobre o que aconteceu, ele reúne seus oficiais para tentar reverter essa crise internacional que pode resultar no fim do mundo. É uma premissa tensa, não é? Pois bem, não é à toa que essa história surgiu como um livro de suspense escrito por Peter George, chamado Red Alert. Só que quando Kubrick começou a trabalhar no roteiro dessa adaptação, ele percebeu que a trama era perfeita para ser contada na forma de uma comédia. E foi exatamente isso que ele decidiu fazer. Detalhes da trama foram exagerados, nomes de personagens foram alterados para alcunhas caricatas, alguns personagens foram completamente inventados para o filme, e voilá, ganhou vida a sátira político-sexual de Kubrick. E não demora muito para percebermos as conotações sexuais que o diretor inseriu no filme. Na verdade, já vemos isso nos créditos de abertura. O que era para ser uma mera representação de um avião reabastecendo o outro, foi mostrado ao som de Try a Little Tenderness e se transformou numa cena de copulação mecânica. E depois Kubrick faz questão de reinserir imagens sensuais, às vezes de maneira mais direta. Por exemplo, mostrando os pilotos colando páginas da Playboy na aeronave ou lendo a famosa revista adulta. Inclusive, se você reparar, aqui já tem uma conexão mais direta entre sexo e política, já que a modelo está coberta com uma revista de política internacional. Então já temos no começo do filme alguns sinais sutis sobre a relação entre sexo e guerra. Mas é claro que não demora para que essa temática se faça mais proeminente na trama. Basta ver o jogo de aparências que se estabelece nesse conflito de Guerra Fria. Cada potência quer parecer mais ameaçadora e mostrar que tem mais armas nucleares do que o inimigo. Porque assim, o outro sabe que se ele atacar, vai receber de troco uma retaliação nuclear tão mais poderosa que não vai existir chance de ninguém na Terra sobreviver. É esse medo que faz com que cada país fique na sua, num constante jogo de ameaças baseado em promessas e em aparência de poder. E Kubrick, é claro, aproveita a absurdez paradoxal desse tipo de conflito para ridicularizar esses homens. Porque por mais que os políticos mantenham a pose de poder, vemos eles representados também como incompetentes. Por um lado, os americanos têm um sistema de segurança tão falho que ele acaba criando um conflito nuclear sem que o presidente saiba. E do outro lado temos os russos, que esqueceram de avisar para o mundo que eles criaram uma máquina de destruição que pode acabar com a vida no planeta caso os Estados Unidos ataquem. Dessa forma, Kubrick representa esses homens basicamente como meninos que ficam se comparando para ver quem tem o maior pênis, mas que, ao mesmo tempo, ainda não sabem muito bem o que fazer com seus arsenais, digamos assim. The whole point of the Doomsday Machine is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Mas pra mim, o mais fascinante mesmo é perceber como o fetiche pela guerra se expressa inconscientemente nas atitudes de cada personagem principal. Um dos casos mais gritantes é o do General Ripper. Para começo de conversa, já percebemos a relação entre violência e sexo no trocadilho que existe no nome dele. Jack the Ripper, que remete na hora a Jack the Ripper ou Jack o Estripador, o assassino inglês que matava prostitutas.
Só que mais importante do que isso é o fato de que o militar causa todo esse incidente internacional porque ele bolou uma teoria da conspiração de que os russos estariam infectando a água dos americanos para enfraquecê-los. E como foi que ele chegou a essa brilhante conclusão? Porque certa noite ele tentou fazer amor e não conseguiu. E qual foi a única explicação lógica que ele conseguiu encontrar para esse episódio? Admitir a própria impotência sexual? Claro que não. A culpa só podia ser dos russos. Luckily, I was able to interpret these feelings correctly. Loss of essence. I can assure you it has not recurred, Mandrake. Então, o mundo tá prestes a acabar porque um cara não aceita a própria impotência e só consegue compensar a sua frustração sexual por meio da guerra. É uma associação mental tão intensa entre sexo e violência que não é de surpreender que esse seja o único personagem que aparece o tempo todo segurando símbolos fálicos cada vez maiores, como charutos, microfones e depois uma arma gigantesca. E assim testemunhamos um homem que busca compensar de todas as formas possíveis seu sentimento de impotência masculina. I do not avoid women, Mandrake. But I do deny them my essence. Outro personagem essencial nesse debate é o general Buck Turgidson. Somos apresentados a esse oficial quando ele é tirado de um momento íntimo para ir trabalhar na sala de guerra. Ou seja, já começamos com um coito interrompido. E pelo restante do filme, é como se Buck redirecionasse a sua energia sexual interrompida para a situação de guerra. Algo que é ressaltado brilhantemente pela frenética performance de George C. Scott. Porque o ator consegue representar com perfeição o fetiche cego que Buck tem pela ideia de combate militar, usando expressões faciais entusiasmadas e gestos expansivos. Por exemplo, nessa cena, o general está descrevendo quantos milhões de americanos morreriam caso a Rússia revidasse um ataque nuclear dos Estados Unidos. Em qualquer conversa normal, essa seria uma perspectiva terrível. Mas Turgidson não parece pensar desse jeito. I'm not saying we wouldn't get our hair mussed, but I do say no more than 10 to 20 million killed, tops. Sem contar quando o general ouve falar pela primeira vez da existência da máquina de destruição mundial que os russos construíram. Em vez de ficar horrorizado com essa invenção desumana, ele reage como quem tem inveja do carro do vizinho. Gee, I wish we had one of them doomsday machines, Dainty. E todo esse fetiche que Turgidson tem pela guerra explode nessa cena aqui. A essa altura, toda esperança parece perdida, já que o avião americano está prestes a detonar a bomba e causar o fim do mundo. Mas não é isso que parece ocupar a mente do general. You ought to see it sometime. It's a sight. A big plane like a 52. Vroom. Só que logo em seguida, o próprio Turgidson parece finalmente perceber que seu fascínio quase sexual com o combate deixou ele completamente cego para as verdadeiras consequências da guerra que ele tanto exalta. Yeah, but has he got a chance? Has he got a chance? Hell, O próximo personagem que merece atenção é o Major Kong, responsável por comandar o avião americano com as bombas nucleares. Em sua primeira aparição, vemos ele usando um capacete normal, mas assim que ele recebe a ordem para atacar a Rússia, o que é que ele faz? Ele troca o capacete por um chapéu de cowboy. Uma mudança que revela como, nesse momento, Kong quer deixar de ser apenas um piloto para se transformar no ideal clássico americano de heroísmo. Ou seja, a guerra não lhe parece algo terrível, mas sim uma chance para provar toda a sua virilidade. Uma imagem que vai culminar em uma das cenas mais icônicas do filme, quando o piloto cai para a morte dele e de milhões de pessoas, só que regozijando com a maior ereção que o mundo já viu. Kubrick então populou o filme com homens que veem a guerra com olhos lascivos. E para intensificar ainda mais essa temática, o diretor contrasta esses personagens com homens que não têm fetiche pela guerra. O presidente Muffley e o capitão Mandrake. Ambos estão genuinamente apavorados com a possibilidade de conflito nuclear e nunca demonstram qualquer empolgação com a ideia de entrar em guerra. Mas eles também vão ser alvo de piada, sendo encenados como homens emasculados e que estão sempre sujeitos às vontades daqueles que têm sim um fetiche doentio pela violência. Já percebemos isso na forma como o genial Peter Sellers interpreta ambos personagens. A postura corporal de ambos, por exemplo, é quase sempre relaxada ou totalmente contraída,
fazendo eles parecerem diminutos quando colocados ao lado daqueles que têm pose de durão. Além disso, o uso que Sellers faz da voz também é fundamental. O presidente Muffley, por exemplo, tenta parecer firme, mas nunca consegue de fato ser ameaçador graças à sua entonação suave e à sua expressão às vezes esganiçada. Dimitri, there's no point in you getting hysterical at a moment like this. Já Mandrake é interpretado como um homem mas tão educado e contido, que ele nunca consegue se impor de maneira firme frente ao Reaper, o que faz com que ele continue sendo manipulado. Sem contar como Kubrick usa a câmera para traduzir visualmente o contraste entre esses homens pacíficos e aqueles que amam a guerra. Nas cenas da sala de guerra, por exemplo, temos vários planos e contraplanos do presidente e do Turgidson se confrontando. Mas repara nos enquadramentos. O Turgidson está sempre em primeiro plano e ocupando a maior parte do quadro. Já o presidente está sempre em segundo plano, mais distante da câmera, além de estar sempre emoldurado pela sombra de outros homens, como quem precisa ser protegido em sua fragilidade. Já nessa outra cena, o presidente aparece na mesma linha de altura que os outros homens, sem contar que o figurino deixa ele confortavelmente camuflado entre seus oficiais. Agora, quando corta para o Turgidson, ele não só aparece muito acima dos outros homens, como também tem um destaque cromático muito maior por ser o único no quadro que está de branco. O resultado de todas essas estratégias visuais é que, no fim das contas, o homem sedento por guerra fica muito mais dominante na cena, enquanto o pacifista é retratado como alguém diminuto e frequentemente encurralado. Fica claro então que ninguém escapa da ridicularização do Kubrick, sejam eles personagens que tentam expressar suas virilidades em tempos de guerra ou não. E é claro que eu não posso esquecer do próprio Dr. Strangelove, o terceiro personagem interpretado por Peter Sellers. Esse cientista alemão a serviço dos Estados Unidos e que tenta esconder seus ideais nazistas é provavelmente o personagem mais marcante de todos. Até porque ele reflete o fetiche pela guerra de maneira muito singular. Primeiro que ele já carrega no próprio nome toda a bizarrice que é ter um fetiche pelo fim do mundo. Só que mais importante do que isso, vemos como Sellers faz esse cara ser perturbador e cômico enquanto fala de maneira deslumbrada sobre a possibilidade de guerra atômica. Ele parece sempre tentar suprimir um sorriso de alívio com a ideia de ver o mundo caindo aos pedaços. The Doomsday Machine is terrifying? It's simple to understand. E mais tarde, nas cenas finais, vemos ele ligar a guerra ao sexo de forma mais explícita. Afinal, ele sugere aos americanos que eles criem uma sociedade subterrânea onde haveria 10 mulheres para cada homem, para que então eles pudessem procriar e repopular a Terra 100 anos depois. E ele ainda tenta inserir discretamente nesses planos seus claros ideais nazistas de eugenia. Tal sugestão, obviamente, capta a curiosidade do Turgidson, que novamente fica cego ao lado trágico desse cenário pós-apocalíptico e enxerga apenas o potencial sexual da situação. E assim percebemos como esses homens sempre tentam disfarçar a hipocrisia de seus impulsos sexuais na guerra como se estivessem agindo puramente interessados no bem coletivo. Wouldn't that necessitate the abandonment of the so-called monogamous sexual relationship? I mean, as far as men were concerned. Regrettably, yes. Mas os melhores momentos de Strangelove com certeza são aqueles em que o seu tesão nazista pela guerra nuclear vai ficando tão, mas tão intenso que ele não consegue mais conter o próprio corpo. Claro, isso aqui é uma saudação nazista, mas não deixa também de ser uma ereção simbólica criada pelos impulsos fetichistas do cientista. E quanto mais o mundo vai se aproximando do holocausto nuclear, mais dificuldade o Strangelove tem para conter a excitação. E quando essa excitação chega no seu ápice, o que é que a gente vê? O personagem ficar completamente ereto enquanto o mundo alcança o clímax nuclear. Fica evidente, então, como Stanley Kubrick conseguiu não só ridicularizar brilhantemente os incompetentes no poder, mas também conseguiu mostrar como sexo e guerra são inseparáveis para esses homens. Seja com detalhes visuais discretos, com oficiais que quase destroem o mundo para provarem a sua virilidade, ou com homens que se sentem impotentes na hora de parar os impulsos dos outros. Vale qualquer coisa para nos fazer rir desses personagens.
Até porque, convenhamos, quando a vida do planeta inteiro tá nas mãos de homens como esses, ou a gente chora, ou a gente para de se preocupar e aprende a amar a bomba também. Eu tô muito feliz de ter falado sobre o Doutor Fantástico hoje, porque é um dos meus filmes favoritos do Kubrick e também foi um filme fantástico de debater com o pessoal do Cineclube Entreplanos. Caso você não saiba, o Cineclube Entreplanos é uma das recompensas que a gente oferece para quem apoia o Entreplanos no Apoia-se. Se você também quiser se tornar um apoiador, basta você entrar na nossa campanha e escolher com quantos reais você quer ajudar a gente uma vez por mês. E aí você vai ter acesso aos conteúdos exclusivos que a gente prepara para os nossos apoiadores. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.